Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Tava com uma coisa na cabeça, agora saiu. Eu percebi, eu vi essa. Esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. Manda teu recado ao meu amigo Ed Pubazejo. Quero lembrar você para se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar com as pessoas que você acha que queiram vir para a Itália, pessoa que quer mudar de vida, quer sair do Brasil. Ela precisa maratonar todos os nossos episódios. São mais de 140 episódios publicados toda quarta-feira. Nunca pulamos uma quarta-feira desde que a gente começou essa bagaça, né? É verdade. E o que mais? Patrocinador? Nossos patrocinadores? Chama. Então vamos chamar. Para você que pensa em vir para cá e já está fazendo a tua documentação, saiba que uma vez que você concluir a tua cidadania, não acaba por aí. Você vai precisar desenrolar uma série de documentações aqui na Itália. Sejam elas brasileiras ou italianas. Brasileiras por quê? Porque você vai precisar talvez refazer um documento no consulado. Você vai precisar fazer sei lá, qualquer documentação para quem estiver vindo ou coisas desse jeito, ou ler também toda a parte de documentação italiana, seja ela para alugar uma casa, para fazer uma declaração de renda, para fazer para pedir um bônus no governo, isso é muito importante. Então, para tudo isso a gente tem a Larissa Ignoato. Ela ajuda você a aproveitar tudo que a Itália tem de melhor, deixando toda a parte burocrática para ela. Então, precisando de ajuda com documentação pós-imigração, chama a Larissa, que a Larissa resolve. Outra patrocinadora do nosso podcast é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana via judicial e também a administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália passar perrengue no começo, né? Pode ficar lá no Brasil juntando uns trocados lá e esperando mais ou menos aí 2 anos, já sai com o passaporte rosso na mão. Na mão. E outra coisa, se você quiser investir aqui na Itália, uma vez que você estiver ganhando dinheiro, você que é brasileiro e reside aqui, e gostaria de entender como funciona também o mercado financeiro aqui da Itália, de investimentos, seguros e tudo isso, você pode falar com o Bruno da Itália Investimentos. Ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência no setor e tem todas as certificações obrigatórias, diferentemente de muita gente aí que fala, que faz, e no final das contas, de certificação mesmo tem muito pouco. Realmente um especialista para te ajudar a proteger o seu patrimônio e planejar os seus investimentos vivendo aqui na Itália. E agora vamos falar do nosso patrocinador? Já falei, na verdade. Chama o convidado. O nosso convidado, é verdade. O nosso convidado está aqui na nossa frente hoje, né? É também nosso patrocinador. Já está na Itália há 2 anos e é natural do Triângulo Mineiro. Veio para cá com toda a família, fez ao contrário do que a gente indica, né? Já veio com toda a família, já de uma vez só. E ajuda brasileiros a cuidarem bem do seu dinheiro, como eu falei. E é o melhor... e o melhor dele é que ele é o patrocinador do maior podcast de brasileiros aqui na Itália, pelo menos em número de apresentadores. Estamos aqui com Bruno Pereira. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno, Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, justamente para contar um pouco da tua história. E para quem não sabe, o Bruno é um dos cabeças do Itália Investimentos, que é o patrocinador aqui do podcast. Seja bem-vindo mais uma vez, contar um pouco da tua história, né? Natural do Triângulo Mineiro, mas de onde? Ali de Patos de Minas. Patos de Minas. Patos de Minas, porque na verdade tem Patos na Paraíba, então o nome teve que ser identificado como de Minas. Então, no Paraná tem Pato Branco, né? Tem Pato Branco também. É uma cidade aí de 150 mil habitantes, mas fica entre Uberlândia e Belo Horizonte. Não é muito pequena, não, 150 mil. Não, 150 mil é uma cidade já considerável, digamos. Sim, mas considerando estrutura aqui na Itália de comune versus cidade, não tem comparação, né? A cidade onde eu moro, por exemplo, tem 10 mil habitantes. A estrutura é melhor do que a cidade onde a gente mora. Tem outra cidade também. Tem uma no Rio Grande do Sul, tem a Lagoa dos Patos. Conhecia? Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul. Já ouvi falar. O que fazia no Brasil antes de vir para a Itália? É inútil a gente fazer essa pergunta, justamente porque já foi dito que tu já trabalha com isso há 20 anos, né? Exato. Trabalha no setor financeiro, ajudando a investimentos. No Brasil, trabalhava em empresa, bancos. O que tu fazia no Brasil? Exato, instituição financeira. E, na verdade, eu trabalhei tanto nessa parte comercial, né, de comercialização de produtos, de uma forma geral, produtos financeiros, e, ao mesmo tempo, consultoria financeira e de investimentos, né? Eu iniciei minha carreira, assim, muito focado nessa área. E, na verdade, a minha formação inicial, eu sou contador, né? Mas nunca atuei na área como contador, eu sempre atuei nessa questão da área financeira e de investimentos. E, na verdade, essa experiência advém do Brasil, né? Desse tato com os clientes
do dia a dia, de orientá-los a tomarem decisões da melhor maneira possível. Porque, na verdade, quando a gente analisa essa questão em bancos, né, de vendas de produtos, muitas das vezes as pessoas têm uma experiência negativa. Né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em boas empresas, tá? Onde a gente conseguia não só comercializar produtos, mas realmente dar soluções que sejam interessantes para os clientes. Né? Porque existem produtos que é muito interessante para os bancos, né? Exato, né? É lógico. Então, essa questão, até pensando sobre essa ótica, eu trabalhei em instituições que me permitiram não pensar sobre essa ótica. Eu trabalhei em instituição cooperativa. E aí, com base nisso, o cooperativismo ele lida muito com essa questão de o lucro da instituição ele é dividido com os sócios. Né? Existem várias instituições no Brasil que trabalham em cooperativismo, né? Como acho que é a Cicobi, tem outras também. Sicredi, Unicred, inúmeras. E tu trabalhava num banco desse, então? Isso. E aí, o que acontece? Com base nessas informações que a gente traz para os clientes decidirem da melhor maneira, a gente também, é lógico, a expectativa é que se gere não lucros, mas sobras, né, através das cooperativas. Essas sobras são divididas entre os cooperados. Então, a visão com base no que é uma instituição financeira, que o lucro é do acionista e não é de quem tem a conta ali aberta, na verdade, ela muda um pouco no cooperativismo. Né? Porque daí, tipo, o cara que abre lá no Banco do Brasil, ele só vai ganhar dinheiro se ele for dono de uma ação. Tipo, se ele for acionista, tiver lá comprado ação na bolsa. Não. Ele tendo a conta aberta ali, o que vai acontecer? Na instituição financeira, a instituição financeira tem o lucro, a expectativa da instituição financeira é o lucro. Então, quem ganha naquela operação efetivamente é o banco, né? A pessoa, quem compra... Exato. E já na cooperativa, daí ele divide entre os acionistas. Todos os lucros, que na verdade são considerados sobras, são divididos e repartidos com os quem cooperados. Tem conta, com os cooperados. Correntistas, no caso. Interessante isso. Então, essa lógica e essa ótica me deu uma expectativa de conseguir poder realizar esse mesmo trabalho aqui na Itália. Porque é sob uma ótica onde a gente enxerga que um produto ele vai ser bom para você se ele fizer sentido para o seu histórico familiar, para o seu contexto, se estiver de acordo com o que você pode pagar por mês, se estiver de acordo com a estrutura do que você pensa como projeto de vida, o que você tem como objetivo, se é curto, médio, longo prazo. Porque né? nem todo mundo é igual, né? Não. Então, a gente precisa analisar isso tudo de acordo com o contexto da sua vida. Não pensando em efetivamente assim, eu vou comercializar para você aquele produto em específico. Muitas vezes o banco faz isso como uma ótica de bater meta e ganhar a viagem. Exato. Então, eu ia comentar sobre isso, bater meta do banco. O banco te estipula uma meta e a pessoa do comercial tem que fazer de tudo para vender, né? Um exemplo, o meu cunhado e meu irmão, né, foram no banco e o banco falou assim, tem um negócio que é muito bom para você se aposentar. Pô, você tem 20 anos, velho. Ele tinha 23 anos, é bom para você se aposentar, tudo bem até aí. Aí você vai depositando dinheiro, ou tu pode usar só para comprar uma casa, ou tu pode usar só quando você se aposentar mesmo. Aí eles começaram a depositar, tipo, sei lá, 100 euros por mês, não muda a vida deles. Porém, depositaram lá 2.500 euros, 3.000 euros, aí um dia decidiram mudar de ideia. Não pode. O dinheiro tá lá bloqueado, não sai e só sai quando... Sim, foi ótimo você tocar sobre esse aspecto, sobre esse ponto. Por quê? Existem objetivos de curto, médio e longo prazo. Tá? Se você não tem definido em específico uma reserva de emergência que pague soluções caso aconteça alguma emergência com você ou dentro do seu contexto familiar, não é viável fazer um produto de longo prazo como esse. Por quê? Na primeira expectativa onde acontecer algo relacionado a uma emergência, você vai querer resgatar daquela opção que não pode ser resgatada. E por que ela não pode ser resgatada? Porque, na verdade, é uma opção de longo prazo. O interessante é que, muitas das vezes, as pessoas não explicam isso. Né? Então, por exemplo, várias pessoas já sentaram na minha mesa, não falo daqui, né, em específico só, para poder falar, Bruno, eu quero investir para minha previdência. Vamos lá, a gente vai conversar e entender o contexto familiar daquela pessoa. A pessoa não tinha nem... a cultura ainda de começar a guardar dinheiro, de ter um seguro que vai proteger de necessidades específicas. Porque, por exemplo, se eu chego, vamos pensar numa condição quando a gente se prepara para vir para cá, né?
Tem vários cenários que a gente delimita quando está no Brasil ainda, que vocês, inclusive, tratam ali com a gente ali, através do que vocês acabaram de lançar lá. Mas vamos pensar que se, de repente, alguma coisa sai daquela estrutura de pensamento quando você chega aqui. Uma multa, um emprego que tinha e, de repente, não tem mais. Qualquer coisa, o carro, bateu o carro. Um exemplo, outro exemplo, estou falando de situações reais, tá? Um AVC, sem documento. Uma família que está aqui bem estruturada, no sentido de pensar que se organizou sobre aquele aspecto que vocês falaram, mas, ao mesmo tempo, uma família que veio com a expectativa que desse tudo certo. E, de repente, uma coisa não deu certo. O quê? Um AVC. Que ninguém está livre, né? Ninguém está livre. A esposa tem cidadania, a esposa tem residência. O que acontece quando a esposa tem cidadania e o marido não tem cidadania? O esposo vai ser reagrupado dentro daquele contexto familiar, correto? Até que isso aconteça, o que vai acontecer? Na prática ali, ó. Durante quase um ano... Ele fica descoberto, Ele né? fica sem residência, sem a questão prática da coisa, né? A questão da saúde pública da Itália, não tem o que falar. A gente tem uma experiência positiva. Mas, se algo ocorrer sem residência, ele vai ter alguns problemas burocráticos para conseguir o atendimento ali. Ou vai ter que pagar, né? Vai ter que ter dinheiro. Muitas das vezes ele tem que ter o dinheiro. E o dinheiro que estava reservado para tudo aquilo que vocês colocaram ali, muitas das vezes vai ser gasto com essa finalidade. Então, sobre essa ótica, a pessoa que quer se projetar para o futuro, primeiro precisa ter uma ótica muito fechada para o que está acontecendo agora, para dar os próximos passos. Então, assim, só para resumir um pouco, dentro do que a gente conversa com os clientes, a gente precisa muito entender como que está a situação hoje para conseguir projetar alternativas futuras. Porque dependendo da situação, a gente não faz indicação desse tipo de coisa, desse tipo de produto que você falou. Mas dependendo, sim. Por exemplo, já chegou gente, sim, querendo fazer um investimento e saindo de lá com outra ideia, porque não é para ele, tipo... Já aconteceram várias vezes. Várias vezes. Porque, não porque não seja para a pessoa. Não é o momento dela. Não é o momento. Ou não é o perfil, né, do investimento. Tem essa questão que a gente analisa também, que para cada investimento que você toma, não dá para poder pensar em vamos pensar no risco, né? Os riscos e os perfis. Porque se, por exemplo, você tem um perfil mais conservador, fala assim, eu vou guardar meu dinheiro, mas eu não quero nem pensar na possibilidade de perder uma parte desse dinheiro, caso eu invista esse dinheiro. Seu perfil não é tão conservador mais, seu perfil já passa a ter um pouco de, vamos pensar assim, visão onde você quer buscar alternativas de ganho. Porque todo mundo quer ganhar, não tenho dúvida. Todo mundo busca ganhar mais rendimento, mas nem todo mundo está preparado para perder. O conservador, ele prefere não perder do que ganhar, né? Exato. Mas até que ele entende isso, porque são vários conservadores que sentaram na minha mesa para falar assim, Bruno, mas tem gente me pagando mais. Eu assim, mas peraí, vamos analisar o que é esse pagando mais e em que está sendo investido. A gente é isso que o senhor quer? Não. Ok. Porque muitas das vezes é essa questão, né? Tipo, o perfil, o momento, tudo tem que ser analisado. Né? Não dá para poder pensar, por exemplo, você falou do caso em específico de 20 anos que não dá para ser resgatado. Não que seja um produto ruim, mas não foi um produto vendido da forma correta, provavelmente que não deve ter sido orientado da maneira correta. E muitas das vezes não era o momento da pessoa de tomar essa decisão. Porque gera frustração, porque tava os dois pontos de ir lá e virar a mesa do banco lá. Eu vou lá, vou quebrar tudo lá dentro, vocês não me dão meu dinheiro. Mas eles não explicam, tipo, velho, você assinou e fez a parada, agora quando você tiver com 60 anos, tu tira o dinheiro. Todo tipo todo tipo de investimento ou algo do tipo, tem as letrinhas pequenas lá embaixo que muitas vezes... A maioria das vezes as pessoas não leem, as pessoas não se atentam àqueles detalhes. E aí são esses detalhes que fazem acontecer isso, entendeu? Que os caras querem o dinheiro e o dinheiro tá lá trancado. Só quando tiver 60 e poucos anos para pegar. Talvez nem euro exista mais. Até sobre isso que você acabou de comentar, tipo, é lógico, essas letrinhas miúdas, elas vão ter em todo contrato que você assina e é preciso tomar ciência disso. Já parou para pensar o que é isso em italiano? Onde, na maioria das vezes, as contratações acontecem quando é via eletrônica, internet, telefone.
a pessoa lê um texto para você no telefone. Mas tudo a velocidade ainda. E tu quase que nem entende. E vários termos técnicos que a pessoa fica assim boiando, Você né? precisa confirmar, sim, sim, sim. É complicado. Então, assim, essa opção de trazer através de uma empresa que representada por um brasileiro e de outras pessoas também são brasileiras, de darem a ciência para o brasileiro que está aqui, porque vocês estão aqui há, sei lá, 20 anos, vamos pensar na ótica do tempo que vocês estão. Do nível de italiano, não dá para comparar com quem chega e está começando agora. E eles gostam de uma palavra estranha, uma palavra difícil, né? Isso. Podiam dizer com uma palavra simples, mas eles põem uma palavra bem difícil. E eles não querem saber. É lógico, tem casos e casos, mas vamos pensar que a maioria deles, eles falam rápido e não te dão tempo para pensar. E aí você acaba, e vários clientes já me relataram, Bruno, eu fiz porque eu não sabia, não entendi, e eu fechei porque eu nem sabia o que era essa cobertura e tal. E a maioria das vezes chega dessa forma, né? Ô Bruno, olha só, mas lá no Brasil tu trabalhou isso por 20 anos? Sim, trabalhei em uma empresa comercial, trabalhei no Magazine Luiza em específico, né? O Magazine Luiza. Trabalhei, que é onde eu lidei, eu trabalhei, fiz funções mais administrativas, comecei do começo mesmo, né? Eu tinha meus 17 anos. E foi crescendo dentro da empresa? Fui crescendo lá dentro, cheguei ao cargo de gerente, vamos falar assim, gerente em treinamento que eles chamavam. Só que aí, assim, os deslocamentos, foi quando logo nasceu a minha primeira filha e a gente estava meio assim, pensando, viajo, não viajo, mudo, não mudo. E acabou para onde que eu vim depois, né, com os 3. Mas, enfim, naquela época a gente pensou na possibilidade, tipo, eu posso morar hoje lá no Triângulo Mineiro, nos interiorzão de Minas Gerais, mas eu posso morar lá no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul. Então, os deslocamentos eram muito... porque você disse que a empresa fazia mudar muito de cidade? É uma prática, né? É uma prática da empresa fazer dessa forma. Eu quis mudar de área até pensando no contexto familiar. Então te dava uma insegurança desse sentido, então. Mas assim, tenho muita gratidão. Aprendi muito com a Luiz Helena, não tenho o que falar, né? E, ao mesmo tempo, dentro daquele contexto ali, me formei como profissional, né? E depois pude alçar outros voos, já pensando no mercado financeiro mesmo, em específico. Então, as duas empresas que eu trabalhei no Brasil foram relacionamentos de 10 anos, né, as duas. E como que veio a Itália, assim, na tua vida? Tinha algum parente aqui? Tinha algum avô que falava sobre a Itália? Porque geralmente acontece numa festa de família, né? Alguém joga bola lá, joga Ninguém com cidadania. Ninguém, não. Mas com muita vontade, Isso, primeiro fator. E, ao mesmo tempo, com quem vem para cá, para poder fazer o que vocês fazem, para empreender, para poder começar a vida aqui, tem que ter, eu acho que além de coragem, não tem que ter só coragem, tem que ter resiliência, né? Não dá para poder pensar em ter coragem, porque coragem você vai ter e vai chegar aqui, e muitas das vezes vai ver os problemas e as situações acontecerem e vai desistir, e vai embora, né? Se não tiver resiliência, não fica. E também... São vários fatores que fazem parte. Tipo, é a coragem de se jogar. Eu sempre tive vontade de sair fora do Brasil. Porém, nunca tive a oportunidade. Na primeira oportunidade que eu tive, eu vazei. Peguei o asadura e caí aqui em Malpensa, entendeu? Mas chegando aqui, que eu fui aprender sobre resiliência e sobre também ser um pouco mais audacioso. Exato. No senso que, tipo assim, não tá dando certo, eu tenho que ter uma outra visão para mudar a minha realidade. E assim foi e assim é até os dias de hoje. Hoje eu me vejo muitas vezes em situações que eu vejo que eu tenho que enxergar outros rumos, entendeu? Outros horizontes, justamente para sair daquela zona de conforto, né? Por exemplo, hoje no meu serviço, beleza, eu já aprendi o que eu tinha para aprender. E eu tenho mais coisa para aprender, só que daí eu tenho que pular fora dali, entendeu? E aprender. E implementar com outras técnicas, outros ramos. Sim, outros ramos, entendeu? Meu irmão fala uma frase muito sábia, digamos, né? Ele é assim, quem come de tudo tá sempre mastigando. Entendeu? No senso que quanto mais coisas eu saber fazer,
menos trabalho eu vou passar, entendeu? Exato. Justamente por quê? Porque eu vou ter essa possibilidade de fazer... não tem tal coisa, mas tem aquilo que eu sei fazer também, entendeu? Exato. Então, quem come de tudo, tá sempre mastigando. Perfeito. Eu acho que tá muito ligado também às questões dos movimentos, né? Tá sempre em movimento, fazendo alguma coisa de qualquer forma, né? Aham. Mas você perguntou em relação a parentes, né? Eu tenho 3 primos que moram na região ali de Bérgamo já há tempo de vocês aí, bastante tempo. Chegaram aqui, 2 primas casaram com um italiano, outro primo também. Então, assim, foi um processo deles que começou há 20 anos atrás e que a gente já via porque... eles têm uma vida dupla ainda, pensando, uma delas voltou para o Brasil recente, só para poder se estabelecer, se aposentou, inclusive, pelos 2 países, a gente sentou até para poder depois a gente vai falar mais sobre isso, que Sim, você faz isso também, sim. né? Tá bom. E aí, o que acontece? Ela sempre falava muito bem da Itália, mas sempre demonstrou que é uma coisa que casava muito comigo, que é assim, não tem segredo, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer o seu, né? Então, a gente ficava muito com o exemplo dela nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, essa vontade era minha. Da época de adolescente já, a princípio, a gente pensou Canadá, mas isso pensando há 6, 7 anos atrás, quando a gente já tinha a estrutura familiar já mais ou menos montada. Aí, de repente, Canadá... Eu já conhecia pessoas lá também, já estava no processo de preparação para poder dar entrada vamos falar assim, na aplicação do visto, porque é bem burocrático. Mas, ao mesmo tempo, e até porque tinha a facilidade que eu já tinha um pouco do domínio do inglês em detrimento do italiano, pensando sobre vou começar a estudar uma língua de agora em diante para poder buscar, né? E aí depois foi pensar no contexto familiar, veio o 3º filho, e a gente pensa, meu Deus, atravessar o oceano. Uma sogra e uma mãe que são, assim, extremamente presentes na nossa vida. São, inclusive agora, né? Chamada de vídeo é sempre, e agora esse ano as 2 vêm aqui passear um pouco também. O que acontece? Na prática, a gente foi pensar, vamos ver o que é Canadá versus Brasil, né? Gente, uma estrutura de país, não tem o que falar. É excelente, primeiro mundo e tal, mas é um país gelado, e com distâncias extremamente... grandes ali. Eu fiquei pensando na gente ali numa cidade lá e ao mesmo tempo vamos buscar alternativa. Acabou que veio a opção da Itália, porque tinha várias. Né? Eu queria migrar de qualquer forma, mas ao mesmo tempo a Itália veio porque me oportunizou também fazer um mestrado aqui, né? Dar continuidade no meu trabalho. Ao mesmo tempo em que eu fazia o mestrado, era o segundo desafio. Legal. Então, eu comecei... Porque quando as pessoas começam a falar sobre Itália, o que acontece? A maioria vai procurar a respeito de quê? Cidadania. Né? Eu não tinha cidadania, minha esposa até tem uma possibilidade, mas o avô dela foi registrado naquele interior lá da cidadezinha de Minas, que não tinha nem cartório, inclusive. E aí acabou que a gente não conseguiu dar andamento na busca e viemos... já com essa opção do visto de estudo para poder fazer o mestrado. Mas teus primos, então, são da outra linhagem, não conseguiram passar para você a cidadania, aqueles primos que já viviam Não, porque aqui. eles são primos, eles não adquiriram através... Da mesma... foi por casamento, né? Por entendi, matrimônio, entendi. então... Tipo eu, assim... a possibilidade. O Maratiba, né? Que é descendente de pobre, descendente né? de pobre. Meu pai é pobre, minha mãe é pobre. Entendeu? É descendente de pobre, né? Tô brincando. Tem que ser o primeiro a mudar, né? Tô brincando, obviamente. E como foi, tipo assim, a virada de chave, realmente? Assim, quero sair fora do Brasil porque não tô contente com isso? Ou porque realmente tem esse desafio na frente aí que eu tô querendo em relação... começar? Como é que foi essa virada de chave? Na verdade, foram duas coisas. Primeiro, a minha vontade lá, da época de adolescente, ao mesmo tempo, em segundo ponto, eu pensei, gente... Porque eu já tinha conquistado praticamente tudo que eu queria ali dentro da estrutura da instituição onde eu estava. Estava muito feliz, porque eu fiz plano de carreira ali dentro também. E, ao mesmo tempo, tinha uma estrutura de vida na minha cidade. Eu tive chance de viajar. Vamos pensar assim, eu fui transferido em várias oportunidades a cada 2 anos também nessa outra instituição. E, ao mesmo tempo, depois, quando eu tive a oportunidade de voltar para a minha cidade natal, para assumir a maior agência da região, inclusive, o que aconteceu? A gente ficou pensando, por quê? Os meus filhos não tinham a liberdade
a gente morava 200 metros, 200 não, acho que 150 metros da escola que eles estudavam. Mas a gente não tinha liberdade de deixar os nossos filhos atravessar a rua. Isso é A minha tia, que ajudava a minha esposa em casa, foi assaltada na esquina da nossa casa, tipo, 2 anos. A gente já pensava em tudo isso e aí, de repente, foram acontecendo algumas coisas, sabe? Como se fossem sinais, né? Exato. E aí, o que acontece? A minha esposa não tinha essa mesma vontade. Inclusive, depois que chegou. Foi difícil. Mas assim, o que acontece? Os meus filhos, a gente sempre pensou, as nossas 2 meninas, são 2 moças mais velhas, né? Criar 2 meninas no Brasil, hoje em dia não é fácil. Né? De pensar, uma pessoa por conta de levar, buscar todo dia e tal. A minha esposa foi assaltada na época que ela fazia universidade, ela estava de moto, puxaram a bolsa dela e jogaram ela no chão. E eu morava numa cidade de 150 mil habitantes, interior de Minas. Né? Então, assim, a gente se colocava em situações que a gente não gostaria de se colocar mais. Não que aqui sejam situações perfeitas nesse sentido, porque acaba que hoje mudou um pouco o Mas contexto. é a mínima coisa em relação, Não tem comparação. Não tem comparação. Mas em relação à segurança pública, realmente não tem comparação com o Brasil, entendeu? Nós fizemos uma caixinha de pergunta ontem, e disparado. Bombou, né? Disparado. Bombou a resposta, cara. Disparado as pessoas saem do Brasil para ter o quê? Qualidade de vida. E qualidade de vida, eu até fiz um resumo que é o quê? É tu poder dar para tua família aquilo que tu quer, aquilo que é de bom para tua família, gastando muito menos do que tu ganha. Esse foi o resumo que eu fiz de qualidade de vida. Perfeito. E justamente é isso, entendeu? É uma segurança pública, é uma saúde adequada, é uma educação apropriada para teus filhos. E um detalhe do que você falou aí em relação à educação, por exemplo. Eu gastava quase R$3.000 para poder sustentar os meus filhos numa escola particular olha. boa da cidade. Se eu for fazer a comparação dessa escola, da estrutura, dos livros, dos professores, a escola pública da Itália, nós estamos anos-luz à frente, não tem comparação. Nossa, aqui na Itália. Com certeza, com certeza. Inclusive o acesso a línguas, por exemplo, eu teria que pagar... pagava curso de inglês para as minhas 2 filhas mais velhas, né? A parte desse valor. Então, assim, só para vocês terem uma noção, vocês têm uma noção, né, do que é isso, mas na prática uma tem 17, uma tem 12. O que pesou foi a educação, segurança versus a nossa vontade. E outra parada que eu tô vendo também, que é o perfil do imigrante, justamente, ele tá saindo do Brasil, não como eu saí do Brasil em 2010, quebrado. Não, o cara tem uma situação financeira legal, tem uma estabilidade, porém ele tá buscando o quê? Qualidade de vida. Ainda tem uns caras igual nós ainda. Não, na verdade, nesse momento, meu amigo, eu acho que tá todo mundo saindo. Eu li um dado essa semana, que existe uma imigração em massa do Brasil. Exato. Agora buscando Portugal, buscando Europa, buscando Estados Unidos. O que eu posso te falar é assim, eu recebo mensagem, porque eu estou em vários grupos de WhatsApp e as pessoas às vezes veem lá alguma postagem, alguma coisa assim, de pessoas querendo saber como eu cheguei aqui com visto de estudo e trocando por visto de trabalho, né? Querem entender como funciona o processo. O que isso quer dizer? Que não é só quem é cidadão que está buscando vir. É também qualquer pessoa que já veja alguém que tenha a possibilidade de fazer o mesmo. Porque, como eu falei para você, quando a gente busca os perfis... Hoje melhorou muito isso, mas na minha época, por exemplo, que eu fui buscar informações sobre essa questão de visto de estudo, troca para o trabalho, ninguém conseguia me dar apoio. Eu tive que meio que buscar informação sozinho ali e tive uma pessoa em específico, inclusive a menina que está hoje no Brasil, que faz para nós a questão do marketing do Itália Investimentos. Ela estava aqui, fazia universidade em Bérgamo, depois começou um mestrado em Milão, e aí ela tinha toda a experiência dela e que conseguiu me passar, né? Ela não trabalha como youtuber mais, só trabalha com a agência, por isso não vou nem divulgar o nome, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que me deu todo o apoio para poder fazer o meu processo. Por quê? A maioria das pessoas aqui hoje que estão... hoje não, mas na época que faziam influencer não davam essa assessoria, né, para quem faz o visto de estudo. Então, as pessoas estão saindo e estão saindo por qualquer motivo e querendo... Muitas das vezes o que me preocupa e eu sou muito consciente a ponto de falar para vocês, esse processo é fácil? Não é. E aí aqui é uma forma até de divulgar isso para vocês, para as pessoas entenderem sobre a ótica do que se você vem despreparado,
Se você vem preparado, se prepare para se despreparar. Porque não é fácil, não é simples, demanda bastante tempo, demanda bastante entendimento. Eu falo para minha esposa, se eu não tivesse as experiências profissionais que eu tive no Brasil, de formação, de ter apanhado, de ter lidado com... Vocês sabem o que é a AF, né? Administração fazendária, com burocracias de processos no Brasil, eu não conseguiria ter feito o que eu fiz aqui meio que no tapa, né? Sozinho e com o apoio da Andréia, muitas das vezes, que a Andréia Perillo, que me deu assessoria legal ali para poder conseguir me estruturar da melhor maneira possível com a minha família. Mas para quem eu recebo mensagem praticamente toda semana de pessoas querendo saber como funciona o processo. Eu explico, inclusive eu faço chamada de vídeo para explicar. Mas ao mesmo tempo, não que eu desmotive as pessoas de virem, mas é que eu gosto de deixar claro para elas de que não é fácil. Porque quando as pessoas estão no Brasil, qualquer coisa parece ser melhor que o Brasil. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Exato. Acha que viver fora do Brasil é mil maravilhas. E, cara, é bom, vale a pena, Sim. vale a pena. Só que, pô, tem um processo a ser respeitado. Perfeito. Que lá na frente, ok, vai te dar frutos, vai te dar resultados positivos. Né? O esperado, no caso. Mas no começo, realmente, é mais complicado, é mais difícil. E principalmente no que tange a questão da burocracia. Né? Não dá para poder falar assim, não, vem, porque vai dar tudo certo e a questura vai fazer isso, a comune... Não, jeitinho aqui não existe, isso tem que ficar claro. Tudo que a gente fazia no Brasil, eu sou o fulano de tal, parente do irmão, da tia, da avó, consegue aí para mim fazer ajeitar? Não existe isso aqui. Esquece, né? Então, pode até existir para algumas pessoas italianas, mas no geral, para o estrangeiro... Foi assim que eu vi, foi assim que eu cheguei aqui na Itália. Numa promessa que, não, é fácil, chega lá, documento, trabalho tem bastante tudo e tal. certo, Cara, eu cheguei aqui igual quem cai da mudança, entendeu? Perdido, não falando a língua, não tendo documento. Conhecia um brasileiro que eu conhecia, que foi o Thiago, que me deu uma força no começo, começou a me arrumar serviço e tal. Mas até entender o que estava acontecendo, já tinha se passado 6 meses. Exato. E essa questão, assim, lógico, existem pessoas com planejamento, se organizando para vir de uma forma correta, pensada, assim como vocês estão orientando, né? Mas ainda existem esses perfis e que muitas das vezes é muito pensado com base no que é vendido de que é fácil, muitas das vezes. Mas não é tão fácil assim. A vida aqui tem que trabalhar para poder conseguir conquistar a qualidade de vida que você quer buscar. E mesmo trabalhando, às vezes, se você for empreender, você pode tomar umas papinas que leva tempo. Exato. Porque a diferença do Brasil e daqui é que eu tive um amigo que quebrou uma empresa no Brasil. Hoje o nome dele está mais limpo do que qualquer outro, porque passou 5 anos, né? Aqui na Itália, a dívida passa para o filho. É hereditária, então assim, não dá para deixar a dívida... deu errado, a empresa fecha e já era. Que 5 anos eu viro a página e toco a bola para frente. Não, filho, vai virar uma bola de neve e vai passar pro teu filho que não deve nada. Então é melhor arregaçar as mangas e fazer as coisas bem feitas. Exato. Porque senão o bicho te pega. Mas lá no Brasil ainda, ô Bruno, qual foi a reação da tua família, da família da tua esposa, quando vocês decidiram de sair fora do Brasil? A reação normal, né? Vamos pensar assim. O choro, né, o natural, mas o que fica guardado é lógico. O quanto depois que a gente chega aqui, isso se transforma em algo maior do que já era. Né? Eu sinto, é lógico, eu sinto muita falta da minha mãe, do meu pai, dos meus parentes, da minha esposa também, dos parentes dela, assim como eu também deles, e ela também dos meus, mas o que eu falo depois que a gente casa e forma a sua família, a gente precisa projetar e entender que aquela família tem que andar para frente. E por mais que a gente sinta essa falta, para pensar para eles o quanto é oportunidade, quem vive no contexto do interiorzão lá, você também veio do interior, vir para cá passear, né? E ao mesmo tempo para a gente. Só dele saber que tem um ponto de conexão da família na Itália, para eles já é uma grande vantagem, vamos dizer assim, que nunca se sabe daqui o futuro, sei lá. Meu filho tem 8 anos hoje, mas um cara lá no Brasil tem um filho de 8 anos. Sabe que o primo dele está na Itália, quer dizer, ele tem a possibilidade de quando esse filho tiver 18, quem sabe ele queira ir para a Itália. É uma grande porta que se abre para a família inteira.
Então, assim, já tem pessoas pensando sobre a ótica e do que você está falando. Eu tenho sobrinhos, né, que futuramente eu tenho certeza que vão acabar pensando pensando sobre isso. E para quem está aqui essa... é um grande orgulho poder, sabe, dar essa oportunidade para quem está lá, por mais que a prática às vezes seja um pouquinho diferente das clássicas, né, sei lá, como é que tu vai fazer para trazer ele? Beleza, eu consigo assim, sim e tal, mas tu já está aqui, então tu abre portas. Não, né? com certeza, a gente já sabe. Melhor do que não tem ninguém, né? Tudo que a gente já vivenciou como experiência vai ser algo que a gente compartilha com eles, mas o sentimento foi como a maioria, né? A maioria, né? Mas é justamente isso, cara. Eu acho que eu, por exemplo, eu sofri muito, ainda sofro, mas eu já acostumei com essa falta, entendeu? Justamente cortar o cordão umbilical familiar, né? Porque, pô, quando se junta tu e a tua esposa, teus filhos e tal, é dali que parte a tua família, entendeu? Sim. Justamente, tipo assim, eu não posso resolver muitas coisas da minha família lá no Brasil. Consigo ajudar, consigo fazer algo que melhore um pouco a vida deles, mas eu tenho que dar prioridade para a minha família que eu formei. Entendeu? Acho que o princípio parte disso. Cortar esse cordão umbilical com a família no Brasil faz parte de um processo também doloroso, muitas vezes, mas tem que ter ciência que a tua família é com quem tu se casa, né? E ali é a tua família, é dali para frente, né? E na verdade aí, dentro desse contexto que eu te falo, foi doloroso. Assim, eu sou o durão da casa, assim, no sentido de modo, né, como lido com as coisas. A minha esposa é mais emocional e ao mesmo tempo a gente teve um processo doloroso também para ela no ano passado, porque ela adoeceu aqui, né? E aí veio de um contexto, vamos pensar assim, o meu sogro no Brasil, ele morreu de câncer em 2011, 2012. Ele adoeceu, ele deu câncer nos ossos, e ele morreu 6 meses depois, salvo engano, do nosso casamento. Os meus sogros não participaram do nosso casamento, pra vocês terem noção, porque ele estava no CTI, não queria desmarcar o casamento. A gente tentou de toda forma prorrogar, então assim, a gente vem desse histórico e da minha sogra sentindo essa dor durante muito tempo, a minha esposa tentando apoiar ali junto com os outros irmãos, e ao mesmo tempo aqui, ela amamentou meus filhos 3 anos, cada um dos 3. E ela nunca teve nada, mas de repente ela sentiu um caroço no seio que era como um limão. E aí a gente teve toda a e por isso que eu falo, não posso reclamar. Eu, como contexto particular, não posso reclamar da saúde do Itália, porque a gente teve um tratamento excelente, né? Fez todos os exames que tinham, graças a Deus. A princípio, eles até perguntaram, tem pessoas com histórico familiar, que isso, aquilo? Quando faz essa pergunta, a gente já pensa sempre o pior, graças a Deus não foi nada, mas ela ficou quase que 1 ano fazendo um tratamento, né? Foi diagnosticado uma mastite crônica. Era uma coisa um pouco mais simples, mas a princípio isso foi... Para pensar numa vida onde a gente trata tudo isso, né? Esses processos que a gente vive, trabalhar dia a dia e ainda a saúde, né? Então, com base nisso, esse emocional ligado à família pesou também ao mesmo tempo. A chegada aqui, e muitas das vezes a recepção não é a mesma com todos, né? Então, a gente acaba esperando, né, algumas coisas que não tem, muitas das vezes. E a gente precisa aprender a lidar com isso também. Porque é cultural, né? Exato. Então, não é com você, não é o problema. Exato. Então, o que eu falo é que essa mudança, como você falou, essa virada de chave do cordão umbilical, é um cordão que se corta, mas ao mesmo tempo a ligação existe, o vínculo existe e a gente está... Outra coisa, e chegando aqui na Itália, né? Qual foi o tipo de dificuldade que vocês encontraram aqui na Itália? Foram... Qual foi a sensação de pisar aqui na Itália? Pô, agora esse aqui é o lugar que eu escolhi para viver. Eu acho que o principal choque, eu acho que todo mundo tem esse choque da visão do turista, né? Porque, a princípio, a gente não tinha pisado aqui ainda. Então, o câmbio, quando você sai do Airbnb e vai para a prática, né, do dia a dia, começa a trabalhar e viver essas burocracias. Vamos na questura, porque tem que fazer isso. Esse dia a dia que a gente começa a enxergar tudo aquilo que na prática a gente já sabia que ia acontecer, mas você vai para o campo, né? Vai para o campo de batalha. Graças a Deus, o que eu também posso falar é que o fato de você já dominar a língua antes de chegar é um fator determinante. E se há algo que eu posso
dar de recado para quem está chegando também ao mesmo tempo é isso, assim, o fato de eu ter estudado antes, porque para acessar o mestrado eu precisava tirar a proficiência do B2, né? Então, eu precisei estudar demais o italiano a ponto de conseguir pelo menos me comunicar, né? Quer dizer, então, que, já chegou aqui falando italiano. Não digo rasgando o italiano, mas pelo menos se comunicando... O B2 é bom, né? Sim, se comunicando de maneira... Pausa por isso. B2 é B2 à prova. Ninguém é B2 falando... Sem estar vivendo aqui? Não. Tá? Uma coisa que eu desmistifiquei vivendo nossa, a pessoa é B2, é um C2. O nível de italiano ele é desenvolvido com o tempo. Né? Quanto mais experiência você tiver, ótimo. O B2 foi para tirar a certificação, mas assim, é lógico, eu conseguia me comunicar. Quer dizer, e por isso eu consegui o B2. Para poder passar no B2, você entendia praticamente quase tudo que eles falavam. Sim, mas era primeiro dia de aula no mestrado, um professor acho que ele tinha uns 90 anos. Falou italiano com você. Não, e detalhe, ele fez a cirurgia na época do Covid, ele tinha aquele aparelho que fica aqui. Para ajudar. Para ajudar a conseguir falar. E aí, 150 pessoas numa sala e ele falava assim, ó. Meu Deus. Gente. Em italiano. E eu falei assim, meu Deus. B2. Não, eu precisava de um C2, eu precisava estudar mais, né? Então, assim, essa questão da língua e das dificuldades... As dificuldades vão de acordo com a proporção do que você se dedica a fazer ao início ou não, né? Se você não sabe nada do italiano, você vai apanhar demais, né? Agora, se você tem uma noção, você apanha, mas ao mesmo tempo você consegue perceber quando eles estão quando eles estão jogando com você, quando eles estão brincando da sua casa, jogando ali no sentido... Tirando pra Loki, né? Prendendo o periculo. Então, você já começa a enxergar outro lado. Então, esse fator da dificuldade, a proporção vai vir na mão de qualquer um, de acordo com a experiência de qualquer um. E chegando aqui na Itália, vocês já vieram para Airbnb ou vieram já com uma casa alugada, assim? Como é que foi essa... Não, a gente conseguiu a casa, mas ao mesmo tempo fomos depois para essa casa. Foi em setembro... agosto, nós chegamos no Airbnb, fomos para casa dessa prima e depois a gente foi para uma casa. Já meio que organizado, no caso. Sim. E aí, chegando aqui, a dificuldade que tu encontrou, com a língua não, né? Porque... Com a língua não, mas eu me preocupava muito porque a princípio era eu o interlocutor para ir na pasticceria, para fazer tudo. A minha esposa precisou cuidar de outras áreas. Eu cuidei dessa, então ela apanhou mais com a língua e eu era o interlocutor para tudo, né? Para ligar, para marcar médio, para tudo. Tá, e olha só, chegou aqui, beleza. Mas a gente já começou a trabalhar em seguida ou... Já comecei no 15 dias depois, porque na verdade eu já comecei a fazer um treinamento do Brasil. Eu antes de vir para cá, como eu falei para vocês, eu já estudava italiano, já começava a aplicar para vagas, eu consegui uma vaga já do Brasil. E, na verdade, ele só não dá... O que era? É uma multinacional alemã que tem escritórios na Itália, que cuida da área de investimentos e seguros da mesma forma. Sempre no mesmo setor, Sim. sempre no setor financeiro. Tá, então Sim. veja bem a importância de você saber o que você quer fazer e antecipar, né? Exato. Na verdade, assim, Bruno, quantas entrevistas você fez já do Brasil? Mais de 10. Né? Quantas aplicações eu tinha feito? 200. E tu fazia essa busca através do LinkedIn, por exemplo? Sempre LinkedIn. Então você pega o LinkedIn, você procura as empresas que possam estar na Itália, que falam em inglês e que falam em italiano também, que você já fala, ó, eu falo inglês, estou falando com você, mas eu falo italiano também e falo português, que se lá precisar, o português é de graça. Perfeito. Então eu vou para a Itália daqui 6 meses e se vocês precisarem de um cara lá, porque geralmente o mercado de trabalho precisa, eu vou estar lá. Mas e a documentação? Você não Exato. tinha? Só que aí o que acontece? Essa empresa não fazia contratação em específico com visto de trabalho. Então, o que aconteceu? Eu vim, me apalavrei com eles me mandaram um contrato, a gente assinaria de presença, mas eles não pagariam custos pelo visto. E isso é muito comum aqui, né? Na verdade, as empresas querem muito não ter problemas com visto de trabalho, a não ser com profissionais que são específicos de TI, esses profissionais que são mais... que não é o caso da minha área. Então o cara falou assim, eu até ter contrato, mas você vá para a Itália, você resolve seus documentos, quando você tiver ok, a gente senta e você vai trabalhar. Na verdade, eu já cheguei com um contrato sem assinar, mas Sem ele me assinar, mandou o contrato para eu ler tudo, eu comecei a fazer o treinamento do Brasil, 5, 6 meses antes.
Com eles, então já foi se formando com Sim. eles, já vai aprendendo porque como é que nós raciocinamos. Exato, e foi uma aqui. forma de eu treinar o italiano também, né? Vendo Porque essa empresa as era reuniões. italiana, então você já falava em italiano com eles? Já, não é que eram sempre italianos. É alemã a empresa, mas na verdade tinha um escritório Tu falava com a em sede Pádua. italiana, então. Sim, Tá, sim. entendi. Tu não falava com a sede em outro país, em Não, inglês, não. talvez. Não, já é na Sempre Itália. aqui na Itália, porque já eram os representantes da Itália que estavam buscando. Entendi. Depois de 15 dias já começou a trabalhar, então. Sim, foi dia... Terminou o período de agosto, né? Do feriagosto, porque a gente chegou em cima do período aí das férias. Setembro ali, a gente entrou para casa e já comecei a trabalhar. Porque assim, a empresa, ela te dá, o visto de estudo te dá a possibilidade de trabalhar algumas horas, né? Um meio período, como é que é? Alguma coisa assim. 20 horas semanais. 20 horas, então tu já caiu nessas 20 horas. Sim. Beleza, tá, entendi. Então tu já E aí, o chegou que já... acontece? Essa é uma outra questão, né? Que as pessoas, às vezes, precisam se organizar para. Dependendo do contrato que você tiver, muitas das vezes vai ter dificuldade em comprovar essa questão de horas. Então, tem que ser um acordo muito bem feito com a empresa para evitar transtorno. Tem né? para eles e para você. Né? Exato, principalmente para você, a princípio, que você porque perde o visto, a né? empresa, ok. Você perde o visto, só tem que fazer do Exato, país. então tem que ser um contrato firmado a ponto de ser negociado com todas as condições para aplicar para o visto, né? Só que a princípio não foi essa empresa que eu fiz a aplicação, exatamente porque, na verdade, o escritório deles, que a princípio ia ser em Verona, já não tinha mais essa aplicação. O escritório não ia ser aberto em Verona, ia continuar em Pádua. Uhum. E aí, de repente, pelo menos 2 vezes por semana eu tinha que ir em Pádua. Eu falei assim, eu acho que a gente pode tentar outras alternativas, até porque eu já tinha feito entrevistas do Brasil e não tinha dado resposta para algumas, então fui buscar as alternativas que eu tinha. Show. Tem uma coisa legal que é o visto de família, por exemplo, né, que é o permesso de família, ele acaba se transformando a partir do momento que a pessoa sai da casa do parente e ela já está trabalhando. Por exemplo, meu cunhado era visto de permesso de família, o permesso era de família, beleza, ele renovou o permesso de família. Chegou um momento que ele já tem 25, 26 anos, passou para trabalho. Porém, para ele renovar, ele tem que estar com um trabalho válido. Então, eu acho que o do estudo segue um raciocínio desse, ou não? Chega um momento que se você estiver trabalhando na empresa há um determinado tempo, ele se transforma em trabalho, é isso? Não, no caso de estudo, se você aplicou para estudo e finalizou o seu processo de estudo, ok, eu poderia renovar enquanto eu estivesse estudando. Mas se eu não estivesse renovando por esse motivo, eu poderia... Tu pode entrar no trabalho, Isso, porque você já está aqui... mas não é uma coisa automática. Ah, entendi. Agora, vai e vem na costura infinita. Mas, sabe, eu até falei para minha esposa, eu falo assim, primeiro, essa questão da língua faz diferença, mas segundo, Deus, né? A gente crê muito nisso e nas situações que eu tenho uma facilidade muito grande para guardar nome, né? E eu lembrei da primeira policial que me atendeu. Capaz. Eu lembrei cara. quando a minha esposa foi pegar o visto dela e era uma coisa que estava atrasada, estava demorando e tal. Eu lembrei do nome e falei assim, isso vai ser bom. E a André até me deu a dica, Bruno, vai em tal departamento que eles vão conseguir agilizar lá para você. Eu fui e tal, cheguei, perguntei pelo nome dessa policial, se eu poderia falar com ela. E aí ela me viu. E o que é a questão do rapporto, né? Na que relação, tem, né? Vamos pensar sobre a ótica de alguém que te viu uma vez. Ela me viu uma vez, e eu vi uma vez, e ela lembrou de mim. E aí aconteceu de eu falar ali para ela, assim, Daniela, assim, eu queria ver se tem como... Sabe quando aquele... o SMS não chega? Bah, tem umas coisinhas assim. Aí eu pensei, né, vou pegar o meu SMS. O policial conseguiu não só me dar o SMS, mas na verdade, ela não me deu nem o SMS, ela marcou era sexta-feira, quando a gente foi na costura. Ela marcou para segunda, pra gente poder fazer o fotossinyalamento. Então foi assim, um negócio... além da conversa, né, do rapporto, Deus. Tem umas coisas que primeiro, se desenrolam, né? que é sem explicação, né? Exato. Se encaixa perfeitamente. Né? Aí tu fica pensando, putz, só pode, né? Só Isso. pode que foi ele, né? Deixou Show. uns pauzinhos lá. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, mas eu quero falar da nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana via judicial e também administrativa. Lembrando que o processo administrativo com a Úrsula só para 2025. Então, o pessoal que pretende fazer a cidadania italiana,
faz a opção de fazer o processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil, entre com requerimento, esperar mais ou menos aí uns 2 anos para sair com o passaporte rosso na mão. E 2025 tá aí, piazada? Tá na porta, hein? Tá batendo. É. Outra coisa, para você que quer fazer uma boa declaração de renda com tudo certinho e talvez receber uma ajuda do governo que eles dão para determinadas famílias, você pode receber aí 300, 200, 300, 400 euros por mês, dependendo do número de filhos, você tem que estar com a documentação em dia. Redonda. Para fazer isso, você vai falar com a Larissa Inhomato. Recebendo essa grana, você vai aplicar na Itália através do Bruno. Também. O Bruno vai fazer você ganhar dinheiro em euro, e o euro tá 6. Eu vou lembrar você que se você ganhar 2.000 euros no ano, são 12 conto lá no Brasil. Então, né? usa a cabeça, contrata gente boa e o negócio faz, né? Precisando de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Daqui a pouco a gente volta. Beleza? Estamos de volta depois da nossa pausa. Já rolou um cappuccino. Tava bom o cappuccino, Bruno? Muito bom. Sem açúcar. Que bicho falso, cara. Não, sem açúcar. Então não, tava um melado, né? Tava um melado, né? Manda teu recado, meu amigo Eu Ed. quero lembrar você para se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar também com a família. Aquele primo que deseja vir para a Itália, ele não pode vir para a Itália sem assistir antes os nossos mais de 140 episódios publicados, beleza? E ativa o sininho da notificação para receber cada vídeo que chega a notificação. E também estamos no Spotify, né? No Spotify, é. Lá no Você Spotify. consegue trabalhar e ouvir. Ouvir. Sabe o que é legal do Spotify? Que lá tem um vídeo também, né? Tem um episódio, dá pra ver também. Eu tava vendo esses dias lá em casa e ó, tá eu aí, ó. Essa é a magia do Samuca. Hã? Essa é as magias do Samuca. É? Eu não sei. Parabéns, Samuca. Samuca é foda. Bruno, fala pra nós então como a Itália Investimentos tem ajudado outros brasileiros, né? Como vocês do grupo Itália Investimentos têm ajudado outros brasileiros? Sim. Na verdade, assim, eu quero deixar claro que o Itália Investimentos ele nasceu da proposta de se trazer para esses brasileiros que estão chegando aqui um processo de consultoria mais global, 360 graus, no sentido de pensar as famílias de uma forma completa, né? Porque a gente via muitas das vezes que o brasileiro chegava aqui, fazia cidadania e ok, né? Tô pronto, já fiz o documento, está tudo certo. Não. Tem várias etapas que precisam ser cumpridas desde o momento em que você coloca registra sua carta de identidade, sua residência, até o documento final que você faz ali, né? Então, com base nisso, eu trabalho com famílias que sejam as famílias que estão no processo, né, de vinda para a Itália, as famílias que já estão, que chegaram recente, e as famílias que já estão estabelecidas aqui há mais tempo, né? Semana passada a gente fez uma consultoria para um cliente que está em Roma há quase 20 anos e que precisava se estruturar com as coisas que tinha no Brasil. Então, com base nisso, como a gente ajuda as pessoas, né, dentro do Itália Investimentos? A gente ajuda desde a preparação para que esse dinheiro venha para cá de uma forma correta, registrada legalmente, sem correr riscos, principalmente relacionados a controle interno, né? Porque no Brasil nós vamos convir que existe regras que devem ser respeitadas e os bancos estão de cima em relação a essa visão. Imagina na Itália, né? Em um contexto de Banco Central Europeu. Então, a gente ajuda essas pessoas a tomarem decisões assertivas no sentido de como transferir o dinheiro, de como aplicar nas melhores opções, porque se hoje você tem uma disponibilidade ali, nem sempre a melhor solução é você colocar tudo em um determinado cesto, né? Seja ele em dinheiro, seja ele em imóveis, seja ele em todas as alternativas que você tem, até mesmo de empreender, né? Então, a gente pensa ali sobre a ótica de cada situação. A gente analisa o cliente desde essa vinda da transferência do dinheiro até o momento em que ele se estabelece e precisa dar os próximos passos. Por exemplo, desculpa te cortar, Não, claro. mas, por exemplo, a pessoa está no Brasil, está numa idade, digamos, faltando pouco para se aposentar. E ela decide vir aqui para a Itália e continuar trabalhando aqui. Ela consegue se aposentar aqui na Itália com essas contribuições lá do Brasil, no caso? Na verdade, ela consegue, mas o que a gente analisa é o seguinte: se a pessoa já está quase se aposentando do Brasil e muitas das vezes decide vir para a Itália, pode continuar trabalhando? Pode, né? Ela vai acessar essa aposentadoria, se ela for residente na Itália, a aposentadoria no contexto italiano, ela vai acessar, mas muitas das vezes não se torna tão viável esse dinheiro que ela vai trazer, que ela vai colocar ali dentro
convertendo esse dinheiro do Brasil e, ao mesmo tempo, trabalhando aqui quanto tempo? Porque ela precisa atingir o período de contribuição, precisa atingir a idade. Então, são várias questões que pesam aí, tá? Então, o que eu gosto muito de deixar claro é, no Brasil ou na Itália, depender do governo não é a melhor alternativa, tá? Então, se você já está nessa fase onde já se estruturou a ponto de estar lá com seus 60 anos no Brasil e vir para a Itália, quais são os seus projetos que já estão atendidos? O que você quer fazer? Quais são os seus objetivos aqui na Itália relacionados a investimentos? Porque esse dinheiro que a gente coloca, que é obrigatório, muitas das vezes não volta na proporção que a gente colocou. Que é obrigatório para aposentadoria, tu disse? Exato. Então, muitas das vezes eu estou contribuindo no Brasil sobre... E detalhe, às vezes eu sou obrigado a contribuir pelo teto, mas nem sempre eu sou obrigatório. O teto é obrigatório, teto de imposto. Então, o que eu preciso entender? Qual que é a minha realidade ali? Quanto eu estou contribuindo para o governo em específico? E se eu posso decidir contribuir para o governo ou contribuir uma parte para investimentos que são mais viáveis, mais rentáveis, que te dão melhores opções para a sua aposentadoria. Isso não estou falando específico de investimento financeiro, estou falando também de imóveis. Tá? Então, são várias opções de imóveis, de outras opções, né? Empreendedorismo, qualquer coisa que vá te render no futuro algo que você vai gerar renda passiva. Né? Então, com base nessas questões todas aí da pessoa que está vindo do Brasil para a Itália com expectativa de se aposentar, a principal dica que eu dou é: pense que é possível, entenda como o processo vai acontecer, mas faça de tudo para não depender do governo. Se até 60 anos você não se preparou para isso, não é o governo que vai pagar o que você não contribuiu. Provavelmente você vai precisar tomar outras decisões em contexto financeiro que sejam importantes para esse longo prazo que, quando com 60 anos, acaba ficando menor. Por exemplo, eu já estou aqui na Itália há 15 anos. No começo eu pagava o INSS no Brasil. Que era, na verdade, quando eu pagava, acho que era 42, 50 reais por mês, uma coisa assim. Só que, pô, cara, eu não vou pagar minha 50 e poucos reais, ou aquele mínimo, sabe? Sei lá, durante, 30 anos, para lá no futuro eu ter um aposento de um salário mínimo, entendeu? Porque, um salário mínimo no Brasil hoje não faz nada, cara. Tipo assim, é muito mais fácil eu, com as minhas alternativas que eu tenho hoje, tentar investir de tal maneira que eu não dependa do governo, entendeu? Mas que eu construa a minha própria aposentadoria. Entendeu? Essa é a melhor ótica, melhor cenário. O ideal é quando você pode decidir isso, que você possa decidir fazer pelo mínimo do governo. Se você tem uma alternativa, faça pelo menos pelo mínimo, porque tem alguns benefícios que te facilitam, né? Mas se você não pode decidir, é obrigatório, aquela contribuição de quem é dependente é obrigatório, faça só isso, não tem outras contribuições relacionadas a governos, né? Porque, na prática, a gente sabe que... vamos pensar sob a ótica da Itália, inclusive. 2024, janeiro. O governo italiano emitiu 10 bilhões de títulos do Tesouro Direto italiano para poder pagar a conta do INPS. 10 bilhões. 10 bilhões. Tá? O que isso quer dizer na prática? O governo não tem dinheiro para saldar a dívida. As pessoas que estão pegando dinheiro dos investidores para pagar a conta dos aposentados. Exato. Isso aí é uma bola de neve que vai continuar. Se o INSS no Brasil já está... A Itália está avançado no sentido de INSS versus INPS anos em relação ao Brasil. Por quê? Expectativa de vida entre as mulheres, 86 anos. Entre os homens, 81 anos. Filhos nascidos, falando de dados recentes, tá? 2023. Na taxa de natalidade, 1,2. Filhos. 1,2. Jovens nem. Tá? Que seriam os jovens que nem trabalham, nem estudam. Isso aqui na Itália, né? Maior taxa da Europa. Da Europa. De 15 até 34 anos, 25% dos jovens nem. Tá? Então, esses números fazem com que a gente entenda o quê? Investir no INPS também não é uma boa alternativa, a não ser que ela seja obrigatória, a não ser que seja uma decisão realmente que você vai investir pelo mínimo, certo? Por quê? Na prática, o que acontece é o governo financia. Quem está financiando são os investidores ainda, né? Investidores que estão financiando e o governo paga o juro. A conta é para um por um.
uma pessoa trabalha para pagar a aposentadoria do outro e a população está envelhecendo. Então, vai chegar o ponto em que em 2050 existe a expectativa do Crollo, que seria a quebra do índice. Que vai ser o crash, né? Que vai fechar? Não vai pagar as pessoas? Não, por uma questão política. O governo vai estar sempre financiando e vai estar rolando essa dívida que não existe, né? É lógico. Mesmo que vá acumulando essa dívida, de alguma maneira as pessoas vão ser pagas pelo, no caso, um aposento. Não vai ter como pagar mais, porque quem paga o imposto... Hoje eu trabalho e pago a minha taxa, né? Uhum. Tu paga o teu F24, eu pago o meu, e assim nós vamos para frente com as nossas empresas. Esse dinheiro vai para pagar a aposentadoria do Jump, meu amigo, né, do Jump e do irmão dele, que estão os dois aposentados, 2 amigos nossos, inclusive jantei com eles essa semana. Mas se eu não pago mais o meu imposto, você paga sozinho, você não aguenta pagar dos dois. Entendeu? Sim, e futuramente vai continuar isso. Tipo, os jovens, que o governo 40 anos na cara, não tem vontade de estudar. O que o governo decide quando isso está acontecendo? Seja essa opção de emitir título, seja a opção de alongar o prazo, vai acontecer, é uma questão inexorável. Não dá para medir o tempo hoje, 67 anos, se a expectativa de vida aumenta, eles vão aumentar o prazo, né? Então, assim, quanto mais passa o tempo, mais a gente sabe que esse dinheiro que vai para lá, muitas das vezes não vai voltar para nós. Então, por isso, essas alternativas extra. Sim. O plano B é fundamental. Quem que vai pagar a tua aposentadoria daí? Não sei, cara, porque eu tipo assim, como ele falou, eu pago meu INPS, né, hoje. Eu pago, sei lá, quase 800 euros a 900 a cada 3 meses, né? Eu pago, entendeu? Isso é uma taxa que eu tô pagando. E é obrigatório pagar, entendeu? É obrigatório pagar. Então, tipo assim, é uma outra dúvida minha. Eu faço esses meus contributos que eu pago aqui, né? E eu paguei também no Brasil, quando eu trabalhava no Brasil, né? Quando for para me aposentar, eu posso juntar com esse do Brasil, trazer para cá? Como é que funciona Tem algumas regrinhas que logística. vão precisar ser cumpridas, tá? Mas tudo tá ligado a onde você vai residir na sua aposentadoria, onde você vai querer perceber a sua aposentadoria e se você atingiu a idade aqui e atingiu a idade lá, tá? Com as regras de hoje é possível fazer, tá? Só que aí você precisa atingir essas regras mínimas e, ao mesmo tempo, como funciona. Se você faz aqui, é necessário você pegar a sua pasta do Brasil, trazer para aplicar no INPS aqui. Assim como o contrário, tá? Se acontecendo, você pensa assim como a minha prima. Voltou para o Brasil, se aposentou lá, ela pegou a pasta dela da Itália, que foi 20 anos aqui, mais a pasta dela do Brasil e está se aposentando por lá. O que eu não aconselho é que se faça isso sozinho, porque a gente tem a estrutura através do escritório que tem advogados previdencialistas, tá? Tanto do Brasil quanto na Itália. E, ao mesmo tempo, se você vai fazer da solo ali por você mesmo, se for fazer, faça com alguém que você confie ali na sua cidade, que seja, tá? Algum advogado que vai cuidar para você dessa parte. Por quê? Hoje o acordo existe, mas não é uma coisa... Vamos pensar quando alguém vem aqui com um sedã, no hospital aqui da Itália. Eles sabem pelo menos o que é? Provavelmente se precisar ser não. atendido, eles não sabem. A maioria das pessoas vai ler aquele papel. Gente, aconteceu comigo. Vai ler aquele papel, com a minha esposa, no caso. Vai ler aquele papel, o que é isso? Sedã. E aí? A maioria das pessoas não tem... É a mesma coisa do estrangeiro que chega no Brasil. As regras de contratação, documentos, tudo precisa ser avaliado, entendido, óbvia, não é uma coisa lógica ali. Então, principalmente se tratando de muito tempo, acordos e tudo mais, precisa ser avaliado por um profissional que vai te acompanhar do início ao fim do processo. O buraco é mais embaixo, né? Sim. Exato. É bom comentar que tu pode pegar o período que tu não contribuiu nos 2 países, né, contemporaneamente, né? Só o antecessor, né? Porque se tu agora está contribuindo lá e contribuindo aqui, não pode pegar esse período que tu contribuiu lá e passar para cá. Exato. Não sei se tu me... Sim, melhor, né? Na verdade, o que ele está falando é que o período contribuído no Brasil, se você não... você fala em relação à idade, né? Em relação à idade. Se pegar você a pasta não... de lá, talvez trazer para cá. Exato. Que é a questão de se você for pegar a pasta de um país para outro, se não completou a idade nos dois, não daria para acessar essa... Entendi. Mas também o negócio que ele pode pegar o que ele não estava contribuindo aqui, no período que ele não estava contribuindo aqui. Porque, por exemplo, eu chego aqui com 20 anos, contribuo autonomamente no Brasil, eu com 30 anos eu posso me em Exato. em teoria. Não deixa fazer isso porque é só o período que tu não contribui. Tu tem que estar contribuindo só em um país.
não no outro. Daí tu pode pegar aquele período Entendi. e passar Até pra... porque Entendi. tem a questão fiscal, que a sua residência, domicílio fiscal... Ó, hoje eu são nunca faria sozinho, porque eu já fiquei embriagado já com essas 4 informações de Não, você. é justamente pra isso. Pra quem tá nos ouvindo até agora, acha que, pô, é só Não. ganhar em euro Assim e como tem tal. muita gente que chega no perfil e pergunta: Bruno, sou aposentado no Brasil, quero ir para a Itália e me aposentar aí também. É possível? Bruno, sou aposentado por invalidez no Brasil, gostaria de trabalhar na Itália. Posso? Não tem cabimento, né? Tipo, se ele vier, ele vai trabalhar como uma pessoa comum, né? Não tem... Não, Ele talvez não pode não trabalhar pode, em né? aposentadoria Ele é por invalidez, inválido. não pode. Ele é inválido. invalidez lá, na verdade. Ah, vai perder a invalidez Então, lá. Ou- então escolhe, são né? algumas coisas que, se eu pudesse tratar assim, específico, no Instagram, para poder falar para mais pessoas aqui, tem coisas que vão ser muito individuais, muito particulares, que a gente precisa tratar realmente com consultoria para poder avaliar. Lembrando o Pra pessoal não de tomar casa, decisão errada. lembrando o pessoal que está nos ouvindo que é um papo complexo, Sim. é burocrático, é, digamos, entre aspas, um papo chatinho, porque ninguém gosta de lidar com essas burocracias e tal. Mas é a importância de ter alguém especialista no caso, entendeu? Então o pessoal de casa que está nos ouvindo, que conhece pessoas que precisam desse serviço, pode contar com o Bruno da Itália Investimentos, que eu acho que é importantíssimo ter alguém especializado no assunto para tratar desses temas aí. Outro assunto importante, eu acho que é bom frisar, principalmente na parte de investimentos, é que a aposentadoria do italiano daqui a uns 5 a 10 anos vai ser 60% daquilo que ele recebe hoje. E acima de 10 anos vai passar 40%. Exato, uma coisa que eu já até fiz um vídeo para falar sobre isso, porque a preocupação que eu tenho também é assim, e você me recordou de uma coisa que você falou e eu não tinha, e tinha fugido da memória. Nós fazemos consultoria previdenciária não só para o brasileiro. A gente senta, tem os especialistas do escritório que senta para poder tratar dos italianos e eu participo da mesa e vejo os resultados. Tem italianos com perspectiva de 2050 de receber uma renda de 400 euros. Caramba. E ele esperaria viver com essa... Que trabalhou a vida inteira aqui. Tá? E aí, com base nisso que o Samuel comentou, porque, na verdade, o cálculo, vamos pensar, é mais ou menos assim, para pensar um cálculo mais simples. 40% do último salário de aposentadoria. Tá? Então, assim, não dá para poder... O que eu faria se amanhã eu fosse me aposentar com 40% da minha renda? Esse pensamento. Eu iria para Tailândia. Pegava os 400 euros e tentava Detalhe viver lá. que tem muitos italianos que decidem ir para paraísos fiscais relacionados a essa questão da aposentadoria, porque vê inviabilidade por A gente já viu disso. que a conta não vai fechar para Não a Itália, fecha, mas E nem aí- para o Brasil, e né? mas é exatamente isso que eu penso, porque é lógico, tem as alternativas dos complementos, do acordo e tudo mais, mas se para o italiano que trabalhou aqui a vida inteira a Fez perspectiva é tudo ruim, certinho, imagina para quem é brasileiro. Eu já fiz cálculos de pessoas que davam em 2060 67 euros de aposentadoria. Ô, já que não vale a pena, vamos mudar de assunto. Ó, dá pra você ir jantar fora com a mulher uma vez. Dá E pra- olha lá ainda, né? Mas assim, e o Hub, né, Itália Investimentos, ele abrange serviço de comercialista e tal e tal. E na parte de seguradoras também, né? A gente tava falando sobre seguros e tal. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, por exemplo, né? Comenta um pouco sobre isso, Bruno. Vamos dar o percurso, principalmente das pessoas que estão chegando agora, para poder dar essa ótica aí do que eu te falei no começo, que a gente trabalha com consultoria. Geralmente a pessoa chega, passa um tempo, organizou documentos e tal, compra o carro, seguro de carro. A gente faz o seguro de carro, né? A gente faz o seguro pro cachorro, pro gato. Tem vários gatos e cachorros Verdade, segurados cara. por aí. Isso aí não é Sério? comum no Brasil, né? Não é comum. Não é comum no Brasil e aqui tem que ser uma preocupação. Por quê? Um cliente me ligou essa semana, Bruno, e isso não para um seguro do cútulo que eu tô falando em específico, do mas filhote, uma outra situação. Bruno, tive problema, meu filho saiu de bicicleta, estava em cima da faixa de pedestre, e um carro veio, trombou, esbarrou nele e ele arranhou o carro do cara. Dá para eu acionar o seguro do carro para isso? Assim? Não dá, né? Não dá. Por quê? Porque, na verdade, o seu carro não foi envolvido. O outro carro teria responsabilidade civil. O filho estava na faixa de pedestre, certo? Ou seja, quem aciona a responsabilidade civil, no caso? O outro carro. O outro carro, só que o que aconteceu? Ele foi o causador do acidente.
Então, ele não tem acesso a pagar as custas do carro dele, que não por um seguro de responsabilidade civil do capo casa. Vamos pensar assim, você como responsável da sua casa. E o italiano foi na casa dele cobrar por esse direito. Cobrar o custo do carro, porque o filho dele... Só que o detalhe, ele não foi o responsável. Então, eu orientei a ele o seguinte, faça a denúncia, porque a princípio o policial não foi e tal, faça a denúncia, pega as câmeras, né, do comune onde você está, se tiver câmera, o ideal, se formalize com base para não haver nenhum tipo de reclamação, porque, na verdade, ele não teria direito, né? Porque se ele foi o responsável do acidente, só que aí até provar que o focinho do porco não é tomado, então... ele precisa se respaldar, né, disso, mas ele foi até a casa dele para poder falar que você tem que acionar seu seguro de responsabilidade civil. Para evitar problema, o ideal é ter, dentro do seguro da casa, um seguro de responsabilidade civil que cobre essas situações. Meu filho, o cachorro que fugiu Ou mordeu e causou alguém. um incidente ou mordeu alguém. Então, o seguro de responsabilidade civil vinculado a um seguro da casa é extremamente importante aqui. Contexto europeu. Tá? Porque eles pensam, sim, por que aqui o seguro de carro é obrigatório? 7.750.000 é o valor mínimo. 7 milhões, batendo uma Ferrari, tá tudo certo, né? Mas e tem Ferrari, né? Aí por aí. Tem, porque corre o risco. Então, assim, esse seguro de responsabilidade civil vinculado a essa questão da casa ou da pólice cútula é extremamente importante. Mas no caso do seguro de cachorro e de gato, também tem a questão dos custos de despesas médicas com veterinário. Então, a gente sabe que é um rim, assim, ir no veterinário aqui, né? Eu levei meu gato lazarento esses dias, não tinha nada, era só calor, 70 euros gastei, desgraça. Pagou barato. Mas não me deu nem a Aritibuta, filha da mãe. E, geralmente é assim, por isso você pagou barato. Mas, assim, fica mais barato fazer o seguro. E ter a cobertura, claro, não cobre vacina, não cobre essas coisas que são assim, mas cobre despesas com cirurgia, doença, qualquer coisa que venha... Tem uma coisa curiosa que aconteceu uma vez no restaurante, tinha um amigo que trabalhava e tinha, sabe que as madames, elas têm aqueles casaco caro, né? E tinha uma mulher com um casaco caro, assim, na cadeira e tal, não sei se estava na cadeira ou estava na Tacapane, assim. E 2 cachorros estavam dentro, é um restaurante que entrava com um cachorro, e 2 cachorros brigaram. E saltou sangue na jaqueta dessa mulher. Meu Deus. Sujou de sangue. E essa mulher chamou o dono do restaurante e falou que ele tinha que pagar o casaco, porque ela não queria nem saber, ela queria um casaco igual novo e era tipo 2 mil euros. Aí o cara acionou o seguro pagou o casaco. Perfeito, então... Poxa, tipo, ele tava coberto porque é seguro da empresa, mas é uma coisa que nunca imaginei que podia acontecer. Se você tem um animal doméstico que vai ficar ali dentro do seu contexto familiar, da sua casa, é lógico, tem algumas situações que podem acontecer, mas se vai passear, por exemplo, e você vai estar sujeito a esse tipo de risco, e eles acionam mesmo. Sim, sim. Então, assim... Se no Brasil a gente pensa que ter um cachorro é algo mais simples, na Itália é muito bom, eles amam os pets, mas eles querem que a gente se respalde caso eles venham a causar problema. Segurança, né? Exato. Segurança. Sim, sim. E tem todos os tipos de seguro, por exemplo, invalidez, seguro de vida. Tipo aquele meu que eu fiz, né, que a gente fez. Vida. Eu pago um mínimo, né, tipo, sei lá, 19, 20 euros, uma coisa assim. Exato. E até 100 mil euros em caso de bater as botas, né? Que morte natural e acidental. Mas, assim, a gente tem todas as características de seguro que vão respaldar de acordo com cada realidade, tá? Outro seguro importantíssimo é a questão do infortúnio, né? Que seria um seguro que te cobre, principalmente, vamos pensar em um profissional liberal, né? O profissional liberal, ele tem algumas questões, é lógico, quando você é dependente também é importante, porque o INAIL não é o INSS. Que é um outro ente que cuida de quem recebe por ficar em casa, tipo, em doença, a seguradora, né? do governo, tá? Que, na verdade, vai te pagar as custas para esse afastamento, mas não naquele tempo que muitas das vezes acontece no Brasil, no outro mês você já está recebendo. Aqui já vi histórias de alongar prazo, de demorar a pagar, de não pagar, tá? Então, assim, só para vocês terem noção quanto é importante esse de infortúnio, também para o dependente, mas, ao mesmo tempo, para o profissional liberal é fundamental. Mas sei lá, o cara tá lá, o Marcão não tá lá, que não aconteça, Marcão. Desce da escada, torce o pé. Tem que ficar 2 semanas em casa. Exato. Perde metade do faturamento, né? Nesse caso, ele poderia ter uma base, né? Que chega por dia, pagando ele, sei lá, um mínimo, 50 euros por dia, para ele poder ficar em casa. Na verdade, começa com 20 euros, vai até valores maiores, mas assim, geralmente um valor que seja interessante ali para você pagar por mês, você teria essa cobertura até 3 meses, se o afastamento for superior, né?
e que aí impacta ainda mais, né, em relação à questão da renda, é importante ter essa garantia de receber o valor que você teria ali. É importante porque quem é profissional liberal como eu e como outros, muitos brasileiros que eu conheço, são pessoas que colocam piso, são outros cartões-gessistas igual eu, pintores, hidráulico e tal, ter essa cobertura, essa espala coperta, como diz o italiano, é muito importante, porque, pô, tu tá lá nos canteiros de obra, tu não sabe o que pode acontecer, entendeu? Então, quer dizer, eu já soube de casos de brasileiros que sofreram acidentes, que vieram até a óbito, né, em canteiros de obra aqui na Itália. Então ter essa cobertura é importante não só para a pessoa, mas também para a família, né, para levar o sustento para a família em caso de infortúnio, em caso de acidente de trabalho. Sim, e o que eu quero complementar com base no que você está falando vai de encontro àquilo que eu também já tinha mencionado, que é entender nesse processo de adaptação quais são os passos, né? Comprei o carro, vou fazer o seguro. O carro, já vou fazer o seguro do carro. Passou a fase do carro, gente, já era para ter pensado nisso, mas assim, um seguro de vida, um seguro de infortúnio, por quê? O dinheiro que você trouxe para poder se preparar nesse primeiro ano não precisa ser gasto com uma coisa que você não espera. Então, para isso não acontecer, eu já tenho do Brasil. Uma outra coisa que eu falo, importante avaliar. O que você tem do Brasil? Tá? Aí a gente vai pegar a pólice para analisar, a pessoa pensa que tinha um seguro de vida e tinha um seguro de infortúnio, ou ao contrário. Nem sabe o que tinha. Tá? Às vezes o seguro não cobre viagem, não cobre exterior. Detalhe importante, dependendo da apólice que você tiver, não tem cobertura para quem é residente fora. Tá? Fora a questão do pagamento, porque eu fui atender uma cliente que tinha uma cobertura de R$70 mil de um seguro de vida. R$70 mil para quem está aqui com família. É nada, praticamente. É muito pouco por um seguro de vida, entendeu? Eu vi uma vaquinha um mês atrás de uma pessoa que estava na Irlanda porque a família não tinha o dinheiro para poder fazer o translado do corpo. Tá? Então, assim, esse tipo de situação a gente trata ali no momento para conscientizar as pessoas mesmo. Porque muitas das vezes a pessoa tá assim, no Brasil já não tem essa orientação. Chega aqui, vamos pensar, a gente está em outro país, outro contexto, outras leis, né? Então é necessário começar a se pensar sobre isso. O melhor a pensar é o que eu vou deixar para minha família, além de evitar que eles tenham mais problemas, entendeu? Tipo assim, se hoje, amanhã não tiver mais... Pelo menos que eles estejam confortáveis para resolver o problema que eu causei, porque vou causar um transtorno, e que fique pelo menos um colchãozinho para elas poderem começar, porque não é simples assim. Exato. E tem muitos casos que chegam aqui que são pessoas que são a única fonte de renda da família. Para pensar, porque até se estabelecer, o cônjuge vai ficar respaldado. Não vai ficar respaldado, porque não tem os documentos ainda. Nesse ínterim, o que vai acontecer? Uma pessoa só trabalha. E se acontecer alguma coisa com essa pessoa? O que eu vou fazer? Caos, como que eu estou preparado? Mas a pessoa prefere botar as duas mãos assim e falar, não vai acontecer. Não, ninguém tá livre, velho. Ninguém tá livre da tragédia, do imprevisto, né? Outra coisa, falando sobre residência, né? Fala um pouco sobre quem vem aqui para a Itália ou para outro país que não dá a saída fiscal do Brasil. Fala alguma coisa sobre isso. Que nós estamos interessados. Que nós estamos... porque é algo que ultimamente eu tenho me interessado justamente porque eu não dei a minha residência, minha saída fiscal do Brasil. Tá. E depois eu quero voltar para poder finalizar a questão do investimento, porque eu acho que os dois assuntos estão completamente ligados, né? O próprio nome já diz e ao mesmo tempo te dá um pouco de ansiedade, saída definitiva. Né? Nada que é definitivo a gente acaba tendo uma facilidade de tratar, né? Mas é um assunto que precisa ser discutido, tá? Por quê? Eu posso viver no contexto duplo minha vida toda. Pode ser que eu viva, 30 anos vivendo com a residência na Itália com a vida dupla no Brasil, tá? Quem vai pagar a conta disso? O que isso gera de impacto? Eu nunca vi nada... eu já ouvi essa frase. Nunca vi dar problema. Tá? Mas dá problema. Tá? E aí vai muito de encontro àquilo que a gente explica. Eu não gosto de atender o cliente. Eu não gostaria de atender o cliente para poder resolver questões legais.
muitas das vezes. O ideal seria já no começo a gente se organizar para poder tratar de coisas que são importantes agora, que seja para o futuro. É necessário para quem chega no primeiro ano da saída fiscal? Muitas das vezes não. Tá? Mas já começa a se tornar preocupante aquela vida dupla no sentido de pensar assim, ó, eu cheguei, para que serve uma conta de transferência de câmbio? Para enviar dinheiro. Tem gente que coloca a conta da TIM como débito automático, tem gente que usa diariamente, tem gente que usa semanalmente, tem gente que usa essa conta como uma conta corrente. Tipo um Wise da vida. Wise, remessa online, qualquer conta de transferência de câmbio é uma conta de transferência de câmbio. Posso usá-la? Normalmente, sem problema algum. Mas não é uma conta corrente. E do que eu estou falando? Eu estou falando que eu sou residente fiscal na Itália e eu recebo operações diárias da Lituânia, da Bélgica, do Brasil. Porque são... Vamos pensar que essas contas, quando a gente abre, assim, elas são vinculadas assim, em países que não são a Itália, certo? Então, assim, quem é italiano, quem trabalha com isso, gente, isso é um fator que pesa sim. E porque a gente já tratou algumas questões no escritório, da parte penal, legal, é importante você se preparar para não tomar decisões erradas, tá? Por quê? O que pode gerar? Princípio. Para uma pessoa que chegou no primeiro ano e está ali movimentando mais a revelia. Primeiro ano, ok. A não ser que seja algo mirabolante mesmo. Mas assim, se forem movimentos normais, vamos pensar assim, sem problema. Mas depois que o tempo vai passando, o que gera depois de um ano de vida com trabalho na Itália? Declaração de renda. Declaração de renda, movimentação financeira que vai passar pela conta com IBA italiano. Tudo isso começa a pesar. E o que eu estou fazendo no Brasil? Trabalho no Brasil? Não trabalho no Brasil? Então, o que eu falo para as pessoas? É preciso entender, mais uma vez eu falo, não é que eu esteja sabonetando de responder na prática a sua resposta. A sua resposta não vale para ele, nem para mim. Tá? E nem para o outrem, tá? Vocês perceberam que ficou uma tensão na mesa aqui agora, né? Que tá? Até minha respiração, cara. Minha respiração ficou mais ofegante. Vamos tratar de uma questão legal para ficar mais claro. Tá? Por exemplo... eu tenho movimentos no Wise depois de 3 anos que eu estou aqui. E aí, de repente, esses movimentos se tornam um pouco recorrentes e, inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp só para investidores. Eu lancei uma enquete ali para poder tratar isso e as perguntas... Eu fiquei muito feliz porque as respostas foram assim, com que frequência você utiliza sua conta de transferência de câmbio? A maioria foi raramente, esporadicamente. Porque tem mais tempo de residência, então depois eu vou até comentar lá no grupo essa questão. Mas se você passa de um certo tempo que está aqui e começa a acontecer isso, tem cliente recebendo recomendata do banco italiano. Porque foi inscrito no programa de lavagem de dinheiro. Tá? E aí o banco te convoca para ir pessoalmente explicar como que aquele dinheiro foi parar ali. E por que aquele dinheiro foi ali? O sistema de PLD, Programa de Lavagem de Dinheiro, existe no Brasil e existe aqui com um critério um pouquinho mais... porque aqui existe os homens lá, rígido, né? De normas europeias. Porque, tá? Então, assim, isso que você falou tudo. Porque, na verdade, eles têm que ter essa preocupação. E aí, se você começa a tomar atitudes suspeitas ali, de tipo, de repente eu transfiro todo dia um valor X e de repente eu jogo lá, sei lá, 10, 20 mil euros de uma vez e aplico e depois tiro e depois transfiro de novo. Vai gerar informação para o sistema financeiro. Vai ligar um alerta. Europeu. Vai ligar um alerta lá para eles. Assim Exato. como o cara que não paga a conta. Assim como o cara que não paga a conta. Não, chama atenção. Inclusive, eu recebi uma ligação do diretor da minha banca, porque na época eu estava recebendo alguns cursos da Hotmart. A Hotmart na Europa é na Holanda. E daí eles pagam através de bancos que são na Lituânia, eu acho, uma coisa assim. Revolut. Ele me ligou, falou, entrou um dinheiro ali da Lituânia, o que é? Aí eu falei, um negócio de um curso e tal. E ele escreveu lá, negócio, curso digital e tal, isso que ele teve que dar um relato dele lá. Então, assim, todo passo é importante. E eu vou, assim, deixar claro para vocês o que acontece do depois. Se os relatos acontecem, não estou falando para ti em específico, estou falando que eu trabalhei com isso na prática ali no Brasil também. O que acontece? Depois desses relatos que são recorrentes e sempre o gerente vai ter que te ligar,
ele sem falar nada, ele precisa denunciar essa operação para o Banco Central Europeu. Uhum. E essa denúncia, ela acontece e você recebe as penalidades daquilo. Ah, qual a importância da saída fiscal? Vai de encontro a tudo isso. Mas cada situação é particular. Tem pessoas que vão ter a vida no Brasil a vida toda. Então, a gente precisa só saber a estratégia correta de se respaldar ali e tratar tudo de forma legal. Para fechar esse assunto, a pessoa não é obrigada a fazer uma saída definitiva do Brasil? Não, ela não é obrigada. A saída fiscal, se a gente for pensar pela realidade, ela é obrigatória. Mas ela não seria, assim, algo... como que eu posso te falar? Você tem que... Igual, por exemplo, quando você faz seus documentos aqui na Itália. O ideal é que você faça a sua saída fiscal, mas não é obrigatório. Ela não penaliza quem não faz, no caso. Não, mas o que eu quero colocar para vocês é assim. O quanto antes as pessoas que pensam que ter vida dupla no Brasil é algo possível e que não vai dar problema, quanto antes essas pessoas se organizarem para entender se realmente não vai dar, melhor. No caso, eu que eu ganho em euro e mando para o Brasil para pagar uma casa, ou para pagar um terreno, ou para fazer um outro tipo de investimento, por exemplo, em bolsa de valores no Brasil, que eu mando daqui 1.000 euros e chega no Brasil 6.000 reais hoje. Que é lindo, né? É lindo demais, Ah, né? bom demais. É música pros ouvidos, né? E aí tu vai lá e investe esse dinheiro lá. Tipo assim, automaticamente o governo brasileiro, né? O Banco Central brasileiro, ele vai ver que aquele dinheiro entrou de alguma maneira no país e ele vai ver o rastreamento desse dinheiro, né? Na verdade, o ideal é que, assim, a princípio você deve ter uma declaração de renda de lá, né? Então, a vida dupla, Brasil e Itália. Então, assim, são casos particulares. Não dá para poder tratar porque vai precisar, por exemplo, da análise do contador italiano, do contador brasileiro e de uma pessoa especialista em direito, também até além de tributário fiscal, previdenciário. Previdenciário. Tá? Porque esses impactos vão acontecer não só agora, mas lá na frente. Às vezes. Só para concluir, então, vamos supor, o cara tem uma empresa no Brasil. princípio. O cara tem uma empresa no Brasil, a empresa fatura lá, sei lá, 500 mil reais por ano, né? E o cara vem para cá e abre uma empresa aqui. E a empresa no Brasil continua, e ele é responsável lá pela empresa. E ele está no contrato social da empresa lá. E ele tem uma empresa aqui, um contrato social aqui. O que esse cara faz? Ele tem que dar a saída fiscal, ele tem que sair do contrato social, ele tem que ficar... Se ele está lá... Me parece uma coisa bem familiar. Particular. É. Mas o que acontece? A vida é dupla, Brasil e Itália. Então, você vai precisar de realmente se estruturar nos dois países de uma forma a entender como que você vai colocar essa condição de residência e domicílio. Mas daí, tipo, tem que abandonar um dos dois barcos? Não, nem sempre. Não é necessário. Tem alguns conselhos que não vão ser necessários fazer. Mas é o bom que não acontece muitas das vezes transferir dinheiro entre um e o outro, se diz assim, uma coisa menos... Vamos te dar um exemplo de uma saída fiscal que pode gerar impacto, assim, no seu caso aí, acredito, no seu caso não, mas nesse caso em específico, seria pensar em vida dupla por um bom tempo, talvez até se manterem, né, essas condições. Mas vamos pensar numa pessoa que mudou para a Itália, residente, trabalha aqui. Essa pessoa precisa da saída fiscal. Se ela não, por exemplo, trabalha, não tem dinheiro vinculado do Brasil, não contribui com o INSS no Brasil, ela precisa pensar em dar saída fiscal. Okay. Não tem imóveis no Brasil. E se ela tem daí... Se ela tem, é possível dar saída fiscal também. Tá? Mas não é que se torna um problema. Vai se tornar um problema de que tipo? Vamos te dar um exemplo. Se ela aluga aquela casa, como que ela vai receber esse dinheiro? Tem bancos que vão te convidar a encerrar sua conta porque tem aplicação no Brasil. Tá? Eu tenho casos... Na Itália? Não. Lá no Brasil. Tem casos específicos de clientes, como esses que você citou, de pessoas que tinham, que têm dinheiro no Brasil e muitas das vezes foi convidado pelo banco comercial, tipo os grandes de lá, a encerrar a conta porque deu saída fiscal. Ah, entendi. Você avisou que você está saindo fora, então fecha a conta aqui, né? Isso. Paga a luz e vai embora. Exato. E a pessoa diz, não, ficou assustada. Não, deu saída fiscal, seu dinheiro não tem que estar aqui. Tá, então a saída fiscal, tá, entendi. Então, tipo assim, é melhor mesmo você contratar o Bruno
para poder ver bem certo, mapear bem certo isso, porque cada caso é um caso. Já Exato. entendi que... Na verdade, eu sou o intermediador dessa conversa do comercialista, através do Itália Investimentos, do comercialista com o advogado, com o contador do Brasil, porque cada caso ali vai ter que ser entendido de uma ótica. Tem o seu caso em específico, o dele é outro. Né? Não dá para poder O meu é bronca. simplificar. Eu já percebi que a minha situação, o buraco é mais embaixo. Mas entendeu? nada que não possa ser resolvido. Sim, com certeza. Com 100 mil euros tudo se resolve, Marcão. Caramba, 100 mil euros? Tem uma lista de coisas. Assim, Olha só, legal a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto, entre aspas, chatinho de se tratar, mas é um assunto super importante. De extrema importância para quem mora aqui na Itália, para quem pretende vir morar aqui na Itália e fazer investimentos, tanto aqui na Itália quanto no Brasil, né? Ou vice-versa. Isso aí fica bem claro para as pessoas que já foi falado que é um assunto importante e pode estar entrando em contato com o Bruno do Itália Investimentos para tratar desses assuntos burocráticos, querendo ou não, fazendo a saída fiscal, resolvendo parada de seguro, tudo aquilo que você precisa nessa parte burocrática, que é uma parte burocrática que a gente tem, né? Obrigatoriamente a gente precisa disso aí também, pode contar com o serviço do Itália Investimentos na pessoa do Bruno Pereira. Quem sabe fazer um próximo episódio só sobre esse assunto. Né? Também. Vamos marcar, Bruno, um outro. Falar só sobre isso. Você traz a tua papelada e eu trago a minha? Fazer um tiratema aqui, daí, quantos anos de cadeia eu posso pegar? Lascado. Sou réu primário, de boa. Gente, só para deixar claro essa parte, precisa haver pessoas que vão dar o suporte, que são profissionais que são habilitados para poder realmente orientar vocês. Entendi. E isso tem custo, tá? Não, mas então, assim, só para deixar claro, o aqui. Itália Investimentos hoje é uma proposta onde eu, através do escritório, a parte de investimentos, tá? Eu cuido e eu dou essa consultoria gratuita para orientação, seja do seguro, seja dos investimentos, mas os profissionais que se envolvem em prestar esse serviço extra, ele tem um custo através mais aprofundado, né? No Óbvio. caso, é um hub de profissionais, né? Aí Não a sua escolha dentro Claro. daquilo que se oferece como serviço, só para Beleza. deixar claro. Nós vamos ter claro. que fazer um outro episódio para falar mais sobre Sim, isso aí, que eu tenho certeza que é de extrema importância. Qualquer coisa tu traz um dos colegas, né? Que fala também Sim, sobre sim. isso. A gente faz um negócio em 4 cabeças. Pode ser até um italiano, se for italiano. Mas... Beleza. Cara, 2 anos de Itália, o que tu mais gosta aqui na Itália? Pergunta difícil, né? Não. Que para mim, tudo que generaliza, eu já não gosto muito. Posso responder o segundo primeiro. Mas o que eu te falo eu amo a sinceridade dos italianos. Legal. Isso é uma coisa que assusta, mas assim, minha mãe é uma pessoa muito franca, muito sincera e assim, sabe aquilo que muitas das vezes tem gente que reclama? Que tipo, nossa, o italiano foi grosso comigo. Eu não vejo como grossura. Eu vejo muitas das vezes que eles estão sendo reais. Eles estão sendo sinceros. E eu não tenho problema com isso. Legal. E é muito legal também tu não levar pro coração essa parte aí. Não. Porque muitos brasileiros chegam aqui, já foi falado em vários episódios, até tem um corte meu lá no Taon Podcast lá que eu falei a respeito desse assunto e muitos contrariaram, muitos concordaram, mas é justamente isso. Tu não levar pro coração a franqueza deles. Eles estão sendo francos. Exato. Não tem cebação com eles, entendeu? Não tem envolver e ter falo. Vou não ver. e basta. Vamos ver e vamos marcar. Não tem isso. Passa lá em casa, quer dizer, não passa lá em casa. É sim ou não, entendeu? Então, e aquilo que tu não gosta tanto aqui na Itália? Vou chover no molhado, mas é lógico que a burocracia é algo que me deixa irritado, porque eu sou muito acelerado. E aí, a vontade do jeitinho, ela é grande. Só que aí eu tô me acostumando a lidar, e eu acho que todo mundo se acostuma um pouco, né? O que eu não gosto é só a questão da burocracia, e acho que tem muitas soluções que eu mesmo ajudaria a criar ali. Cara, uma vez eu fiz uma coisa, rapidinho, uma vez eu tinha um cliente meu, que eu mandei uma mercadoria para ele e a mercadoria virava o ano na etiqueta e os meninos colocaram, em vez de colocar 1/1 de 2025, por exemplo, eles colocaram 1/1 de 2024, porque até então era 2024. Ficou vencida a mercadoria na etiqueta. Mas não, era uma coisa lógica, só porque o dia virou. E a menina me ligou, falou, tem que retirar a merch porque a etiqueta tá vencida. Não, tem que tudo bem, não tem procedura. problema. Aí eu falei, não tem problema, vou resolver esse problema. Era 20 caixas, velho. É um pepino ir buscar e trazer. Aí peguei, imprimi as etiquetas, fui no meu cliente, cheguei, fui lá atrás no depósito, chamei o responsável do depósito, falei, tá as etiquetas pra trocar lá pra mim, troca pra mim. Claro que eu resolvo, já troco. O italiano mesmo já foi lá e já trocou. Só liguei pra ela, falei, já resolvi. Ela falou, como?
Eu falei, não, eu já passei pro cara lá e pá. Mas não se faz assim, você tinha que retirar a etiqueta, levar o produto pra casa, pra trocar a etiqueta, pra retrazer, pra fazer outra. Eu falei, já resolvi. Já foi, cara, já foi. Mas pelo menos aceitou a condição, Só que, não, ela aceitou, mas ela ficou brava comigo. Porque ela falou, você fez uma coisa que não se devia. Não pode pular o feature, pular o escritório, fazer isso aí. O cara falou, tinha um problema e foi resolvido, não foi? Foi, então tudo bem. Dessa vez passou, mas tu vê como é que eles não gostam que tenha jeitinho. Então a sinceridade... Tem um jeitinho também, né? Mas tu vê que é borderline, não pode muito, porque eles não gostam. Quando assim, ó, daquilo que eu percebi, é quando tu faz algo pra resolver o problema na hora, que tu, entre aspas, tu se torna muito mais malandro do que tu sai eles. do comum, né? Entendeu? Eles já ficam assim, porra, mas como é Eles que... já ficam desconfiados. É verdade. Se o cara fez isso aí na minha frente, imagina que ele não faz nas minhas costas. Exato. Entendeu? Então tem que ficar muito... Lá ele. Tem que ficar muito ligado com essa malandragem brasileira, entendeu? Verdade, isso também já acontece comigo também em canteiro de obra. Muitas vezes o cara vai lá buscar uma... vou abrir uma procedura pra você fazer. Já resolvi, já. Tchau, já tá feito, né? Show de bola. E aquilo que o cara de hoje, o Bruno de hoje, diria pro cara de 2 anos atrás? Pro Bruno de 2 anos atrás? A respeito de imigrar aqui pra Itália. Você é muito mais forte. Show. Uma coisa certa, as pessoas que saem fora do Brasil e têm essa resiliência e tal, a cada ano que passa eles ficam mais fortes, mais cascudo. Eu tô precisando no caso. voltar pra academia, mas assim, mentalmente falando... Casca grossa, mentalmente falando, eu acho que é um exercício diário de aplicação da resiliência e da determinação que cada um tem. Legal. Né? Seja no dia a dia ali do pessoal, profissional, qualquer coisa que você precise lidar. Se você caminha naquele sentido, sem medo, com coragem, com resiliência realmente para poder vencer os desafios, porque eles vão aparecer todo dia. Terminou de resolver um, aparece outro. Então, assim, tem que tá pronto para você tem que estar problema. preparado e cada vez mais forte. Então, eu falaria para esse Bruno que eu tô bem mais forte. E com certeza daqui 1 ano, 2, 5 anos vai estar muito mais forte. Exato. Um dia melhor que o outro, entendeu? Um melhoramento diário. E o que a Itália representa na tua vida hoje? Crescimento. Crescimento. Seja nessa questão relacionada à maturidade, que é como se a gente tivesse vivido 10 anos, pensando no meu tempo, de 2, né? Seja o crescimento pensando no contexto onde eu estava e onde eu estou hoje, né? De realidades, e tudo que a Itália proporciona em questão de acesso, oportunidades, e uma vida que, lógico, a gente tinha em parte no Brasil, mas ao mesmo tempo que a gente, em detrimento dos nossos sonhos, veio buscar aqui. Então, é isso. Beleza. E qual é o conselho que tu daria pra pessoa que tá no Brasil querendo vir aqui pra Itália? Mudar de país, pra pessoa que quer ser um imigrante e vazar fora do Brasil? Qual é o conselho que tu deixaria pra essa pessoa? Siga a Vila da Fora Podcast. Aê! E faça todo o processo que está sendo determinado ali, porque são todas as áreas que precisam ser trabalhadas para chegar aqui com segurança. O podcast não adianta ter milhares de dinheiro, porque chegar aqui o dinheiro vai acabar. Não adianta ter estudado italiano. Não adianta ter uma proposta de trabalho. Tem que ser tudo. Tem que se organizar da melhor maneira possível. Não existe ideal de perfeição. A meu ver, eu acho que nunca vai estar 100% em todas as áreas. Mas você precisa se preparar ou iniciar a se preparar do Brasil antes de chegar aqui, em todas as áreas. Show de bola. Manda teu recado, meu amigo Ed, pro Bazejo. Você escutou, né? Então se prepare, se organize. Precisando de documentação, chama a Larissa Inhoato, que ela vai ajudar com toda a documentação pós-imigração. Depois que você já está com o passaporte russo. Achou que acabou? Não, senhor. Você vai precisar fazer documentação para um filho, para um primo, para uma mãe que vem do Brasil, que ela também tem direito, uma vez que você tem a sua cidadania. Você pode passar o permesso de família para outras pessoas. E para conseguir tudo isso, para ter esse suporte, você pode chamar a Larissa Inhoato, que ela vai te ajudar. Então, precisando de ajuda... Chama a Larissa que a Larissa resolve. E para você que
sonha em morar aqui na Itália, precisar de uma cidadania italiana, pode contar com os serviços da Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele processo que você dá o requerimento, entra com o requerimento, espera mais ou menos aí 2 anos, faz esse planejamento de língua, de grana, de financeiro e tal, e depois de 2 anos já sai com o passaporte rosso na mão. Falando italiano, igual o Bruno. O Bruno chegou aqui muito preparado, né? E justamente, quem quer fazer essa transição de país pode também contar com um especialista na parte financeira, na parte fiscal e tal, com o pessoal do Itália Investimentos. E ganhando em euro, você pode fazer investimento em euros aqui, assim como o Marcão tem muito dinheiro investido aqui. Tenho. Ele chamou o Bruno e ele investe aqui na bolsa, porque também dá pra ganhar dinheiro em euro, né? Já pensou que bom? Bom demais, renda passiva em euro, aí é bom, Oxi, né? Maria, daí tu pode ir pro Brasil. Só que daí tem que ver negócio de residência fiscal. Chama o Bruno resolve pra você. Que dor de cabeça. Bruno, obrigado pela tua disponibilidade. Parabéns aí por estar ajudando outros brasileiros. Esse também é o objetivo do nosso podcast, é estar ajudando de maneira mais assertiva a imigração, não digo perfeita, mas com menos perrengues, né? Para as pessoas passarem por menos perrengues possível. Assertiva e segura, né? Esse é o nosso objetivo também. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu! Falou! Tchau!